Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, também aqueles que nos acompanham de suas casas, hoje celebramos o terceiro domingo do tempo do Advento, esse tempo de preparação para a festa do Santo Natal. O Evangelho deste domingo nos traz uma reflexão muito importante para a nossa vida. Se apresentaram a São João Batista alguns homens e que foram perguntá-lo se ele era o Cristo. És tu o Cristo? E ele disse, não sou. És tu um grande profeta? Não. E começaram a insistir, mas você batiza, você prega, você converte, faz os milagres. Então quem és tu? Que dizes de ti mesmo? Se nós nos lembrarmos o que nosso Senhor falou de São João Batista, que não houve nem haverá ninguém maior que João Batista. No último domingo, nosso Senhor fez referência a um homem muito convicto na sua fé, não como um caniço agitado pelo vento, homem que vivia uma vida de oração, de mortificação, homem que vivia a sua vida toda para Deus nosso Senhor. E agora lançam para João Batista esse desafio, para que ele se defina. Então, quem és? E esse homem grande aos olhos de Deus, que reconhecia todos os dons que Deus nosso Senhor lhe havia concedido, mas que também reconhecia que sem Deus ele não era nada, um pobre e miserável pecador, sem a graça de Deus, sem o auxílio de Deus. E se ele deixasse também de colocar a sua plena confiança em Deus nosso Senhor, também cairia em pecados. Foi purificado no ventre de sua mãe, mas estava sujeito também aos pecados. E com muita humildade e com muita verdade, João Batista responde, eu sou apenas uma voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Prezados irmãos e irmãs, nós de certa maneira ficamos assombrados diante da verdade dos santos. Um homem tão grande aos olhos de Deus e que tinha uma grande missão e que exigia dele muita coragem no cumprimento dessa missão, exigia dele muita convicção, muita firmeza no anúncio da palavra de Deus, mas que se colocava nessa condição, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Algo que se perde, algo fluido, que se perde no vento, no espaço. As palavras se perdem. E ele se coloca nessa condição. Tudo que vocês reconhecem que eu sou, mas por graça, bondade e misericórdia de Deus. De mim mesmo, apenas uma voz do que clama no deserto. Vamos tomar essa reflexão, prezados irmãos e irmãs, e aplicarmos a nossa vida. João Batista continua falando para aqueles homens que ele veio apenas preparar o caminho do Senhor, mas Jesus já está no meio deles, que desde toda a eternidade existe enquanto Deus e que dentro de poucos dias vai iniciar a sua vida pública. Está no meio deles, mas eles não o conhecem. Mas vós não o conheceis, mas ele está no meio de vós. Vamos tomar esse ponto para a nossa reflexão. Como nós podemos nos definir? O catecismo nos ensina, estudarmos lá o terceiro catecismo. És cristão? Sim, sou cristão pela graça de Deus. Então quem és? Somos cristãos, batizados, marcados com o sinal da cruz, ungidos com o óleo sagrado, purificados pela água salutar do batismo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Na nossa alma ficou marcado, impresso o caráter de cristão, sob o sinal da Santíssima Trindade. E quando nós com o catecismo respondemos com toda essa convicção, sim, sou cristão, pela graça de Deus, é preciso nós sermos sempre conscientes e mantermos essa resposta a cada momento, a cada circunstância de nossa vida. Sou cristão pela graça de Deus. Reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Reconhece a bondade e a misericórdia de Deus em sua vida. Mas viva como cristão. Essas palavras de João Batista dizendo que Jesus está no meio de nós e nós muitas vezes não o conhecemos, podemos fazer uma dupla aplicação. Primeiro, o nosso conhecimento pode ser muito superficial de nosso Senhor. Talvez os nossos momentos de encontro com o Senhor, para cumprir a nossa obrigação e para pedir coisas. Muitas vezes se resume o nosso encontro com o Senhor nesses dois momentos. Cumprir a minha obrigação para não cair no pecado mortal básico da obrigação e buscar um pouco mais para pedir coisas. E muitas vezes para coisas temporais, materiais, e gastamos muito tempo pedindo isso. Tudo é dom, tudo é graça, tudo é benefício de Deus. Nosso Senhor mandou, nos ensinou a nós pedirmos. Não há nenhum pecado em pedirmos a Deus as coisas temporais, materiais, a nossa saúde, restabelecimento da nossa saúde, milagres em nossa vida. Também a nossa estabilização financeira nas coisas materiais para o sustento das casas, das famílias, sem qualquer problema, nós pedirmos a Deus. Mas a nossa relação com Deus não pode se resumir somente nisso. Nós estarmos com o Senhor, conversarmos com o Senhor, não pode se resumir apenas em pedirmos coisas materiais, coisas temporais. Saúde e dinheiro, saúde e dinheiro, saúde e dinheiro. É preciso nós gostarmos de estar com o Senhor. É preciso nós pedirmos a Deus que Deus nos dê o gosto pela oração. Que nós gastemos um pouquinho mais do nosso tempo em meditarmos na palavra de Deus. Que nós tenhamos um pouco mais de disponibilidade em estarmos com o Senhor na Eucaristia. Que nós tenhamos um pouco mais de generosidade em vermos Jesus na pessoa do nosso irmão, da nossa irmã, que passa necessidade, que precisa muitas vezes apenas de uma palavra de conforto, uma palavra de fé, ou de um olhar nosso para a sua necessidade, de uma palavra de incentivo. Mas um segundo ponto que eu gostaria de destacar, em que nosso Senhor quer, exige, quer precisar-se de nós para ser conhecido em toda a terra. Jesus deixou essa missão para os apóstolos e para todos nós. Ide. Ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a todos os povos e batizai-o. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E o apóstolo São Paulo diz: como hão de crer se não ouviram falar do Senhor? E como ouvirão falar do Senhor se não houver pregadores? E como haverá pregadores se não são enviados? Nós somos enviados por Deus. Eu já fiz essa reflexão aqui numa outra ocasião. O Papa Bento XVI, numa ocasião que comentou sobre as partes da missa, ele faz um belíssimo comentário sobre o finalzinho da Santa Missa, quando o padre, no nosso rito antes da bênção final, volta-se para nós e diz: ite, missa est. Podem ir, a missa terminou, está no fim. E o Papa Bento XVI, na ocasião, disse que tem um duplo significado. Primeiro, para anunciar a nós o término da Santa Missa. Mas um segundo significado, renova-se para nós o mandado de nosso Senhor no dia da Ascensão. Quando, voltando para o céu,
disse para os seus discípulos, para os apóstolos e aquela multidão que ali estava: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho. E o Santo Padre, o Papa, nos disse que em cada Santa Missa se renova para cada um de nós essa missão. Quando o Padre nos diz: podem ir, a missa terminou, mas ide, anunciai o Evangelho. Ao passar da porta da igreja, do templo sagrado para fora, ide viver aquilo que aqui aprendeu, ide viver e anunciar a sua fé, porque nosso Senhor muitas vezes não é conhecido por muitas pessoas, porque nós não nos identificamos propriamente como cristãos em muitas circunstâncias. Confessamos, cantamos com muito vigor e fervor a nossa profissão de fé, mas muitas vezes erramos no nosso convívio com o nosso próximo. Quantos deixam de professar a sua fé nos seus negócios, agem com desonestidade? Quantos deixam de professar a sua fé com a sua família, são infiéis ao matrimônio? Quantos deixam de confessar a sua fé na convivência com o próximo e têm o prazer em denegrir a imagem do próximo? Conversas levianas, fofocas, entre outras coisas. E assim não vão viver a sua fé, mostrar o próprio Cristo, a bondade de nosso Senhor. E muitas vezes Jesus não torna-se conhecido por culpa nossa, e todos nós podemos e devemos nos incluir nessa reflexão. Quantos que enchem o seu peito para confessar: sim, sou cristão pela graça de Deus, mas escandalizam o povo com as modas indecentes, com namoros indecentes, pervertem muitas vezes a inocência da sua casa, das suas crianças, com programas indevidos na televisão. Agora vai chegando o tempo do verão, tempo das férias, férias escolares, férias nos trabalhos. E muitos como que esquecem completamente a sua fé, esquecem que foram ungidos com óleo sagrado, esquecem que foram consagrados a nosso Senhor, o corpo, o templo de Deus, templo do Espírito Santo. E expõe o seu corpo nas praias, piscinas, diversões mundanas. E nós temos essa missão de evangelizar, de anunciar a nosso Senhor. Sim, sou cristão pela graça de Deus, aqui no templo sagrado e onde quer que nós estejamos. E nosso Senhor precisa ser conhecido em todos os lugares. E nós precisamos dar o testemunho da nossa fé, o bom exemplo de uma vida cristã, como São João Batista, coerente, um homem convicto da sua fé. Aquilo que ele acreditava e aquilo que ele vivia, o testemunho que ele dava de sua vida. Hoje nós ouvimos na oração do introito, na epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses: meus irmãos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Nós devemos ter a alegria, a satisfação de viver a nossa fé, a alegria de podermos estar em paz com a nossa consciência, de vivermos na graça de Deus, a alegria de nós guardarmos a pureza na nossa vida. São Paulo nos diz que a vossa modéstia seja conhecida de todos os homens, ou seja, que a vossa virtude, que por onde quer que nós estejamos, por onde nós passemos, que nós possamos dar o exemplo da nossa vida cristã. Para muitas pessoas, o primeiro contato com Jesus e com a fé católica não vai ser na igreja. Às vezes o primeiro contato vai ser com qualquer um de nós, na rua, no local de trabalho, no local de diversão. Mas se esse primeiro contato com a fé, esse primeiro contato com o cristianismo não for verdadeiro, não for através de um bom exemplo, como essa pessoa vai querer se interessar em se aproximar de nosso Senhor? Ou às vezes se depara com alguém que até fala da sua fé, até dá o seu bom exemplo, mas muitas vezes com amargura, como se fosse algo pesado demais, como se andássemos num cabresto. E São Paulo faz esse convite a nós: meus irmãos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. A alegria de servir a nosso Senhor, a alegria de fazer a sua santíssima vontade, a alegria de estar na graça de Deus, de dar o testemunho da nossa fé. Não termos medo de sermos bons cristãos e assim bons cidadãos.
A alegria é fruto da ação do Espírito Santo em nossa vida, em nossa alma. O apóstolo São Paulo diz o mesmo que, em outras palavras, o que nosso Senhor exige de nós. É necessário que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Em todos os momentos, todos os cristãos passaram por dificuldades para viver a sua fé. Hoje, 13 de dezembro, a grande Santa Luzia, Virgem Marte, século IV da era cristã, morreu no ano 303. Nós podemos perguntar, como uma pessoa que viveu 1700 anos antes de nós, vai ser referência para nós agora, em pleno século XXI, século da modernidade, da tecnologia, de tudo isso, da rapidez, né, nas conversas, nas informações. Alguém que viveu 1700 anos antes de nós, morreu no ano 303 da era cristã. Santa Luzia é natural de Siracusa, na Itália, de uma família católica, perdeu o pai ainda bem cedo. E segundo os costumes também, e a preocupação da mãe que ela não ficasse desamparada, logo preparou para ela um casamento. Mas uma menina, uma jovem virtuosa, e que no seu coração já tinha o desejo e fez a Deus um voto. Queria consagrar a Deus a sua virgindade, a sua castidade. E quando estava chegando a idade já de se preparar para o casamento, a mãe apresentou para ela a proposta do casamento, e ela manifestou à mãe que ela tinha se consagrado a Deus, que ela não queria se casar. E a mãe, mesmo sendo cristã, católica, mas olhando todo um contexto social e a preocupação que ela ficasse desamparada, sozinha, mas ainda num contexto da época, insistia com ela para que se casasse. Era um homem honesto, mas era pagão e faria um grande estrago na sua fé. A mãe ficou gravemente enferma. E ela suplicou e pediu a Deus que Deus a protegesse. Ela havia se consagrado a Deus e sabia que ela podia confiar plenamente em Deus e que Deus daria a ela os meios, a graça para que ela mantivesse a sua palavra, para que ela mantivesse a sua consagração. A mãe ficou gravemente enferma. Ela então sugeriu à mãe, inspirada por Deus, de fazer uma peregrinação ao túmulo de Santa Águeda, também uma grande mártir do princípio da igreja. E fez uma proposta para a mãe: se ela ficasse curada da sua enfermidade, que a mãe a livrasse daquela obrigação do casamento. E assim elas foram em peregrinação ao túmulo de Santa Águeda. E lá chegando rezaram, né, e a mãe ficou prontamente curada. Ela, grata a Deus nosso Senhor, enchendo o seu coração de júbilo, de alegria, porque servir ao Senhor é a razão de ser da nossa alegria. Mas aquele jovem a quem ela havia sido prometida em casamento, encheu o seu coração de ira, e aquilo que ele tentava manifestar a ela, que era amor, ele mesmo a denunciou às autoridades romanas. Ela então foi presa, ainda bem jovem, 13, 14 anos de idade, não muito mais do que isso. Foi presa, foi levada às autoridades romanas, e com muita firmeza e com muita serenidade, manteve a sua palavra, confiando plenamente em Deus nosso Senhor, e sobretudo manifestando que ela havia se consagrado a Deus. A sua vida, o seu corpo, a sua pureza era toda de Deus. Covardemente, as autoridades a condenaram que ela fosse levada a um local de prostituição, a uma casa de perdição. Mas Deus a protegeu milagrosamente, e por mais que viesse muita gente para tentar arrastá-la, ninguém conseguiu demovê-la do seu lugar, como que petrificada, né? Presa ali, fortalecida por Deus, e ninguém conseguiu profaná-la. Ela padeceu ainda diversos sofrimentos, e nenhum mal lhe causava, e por fim teve o seu pescoço cortado, foi condenada a ser decapitada. Manteve firme a sua fé, a sua confiança, e alegremente entregava
a sua vida ao Senhor. Por que é exemplo para nós? A fé que Santa Luzia precisou viver e confessar, a nossa mesma fé. O Deus que sustentou Santa Luzia, fortaleceu e encheu o seu coração de júbilo, mesmo no martírio, é esse mesmo Deus que a igreja anuncia a nós, único Senhor, Salvador de todo mundo, Criador de todas as coisas. As virtudes que Santa Luzia precisou viver, as mesmas virtudes que nós precisamos viver e dar testemunho. Como diz o apóstolo São Paulo na epístola de hoje, que a vossa modéstia, que a vossa virtude seja conhecida de todos, alegrai-vos, porque o Senhor está perto. Ela tinha essa certeza, o Senhor estava perto dela. O Senhor estava dentro dela, fortalecia com a sua graça, com a sua fortaleza. E a igreja vem a nos dizer o mesmo para nós, que nós nos alegremos, que nós vivamos a nossa fé com muita coragem, pois o Senhor está perto. E Deus nunca desampara quando nele nós colocamos a nossa confiança, quando a Ele nós recorremos, quando a Ele nós suplicamos, sobretudo para que Ele nos dê a graça da nossa perseverança, nos dê a graça para nós livrarmos de todo o mal, livrarmos de modo especial do pecado mortal e darmos testemunho da nossa fé. Que nós, prezados irmãos e irmãs, levemos para as nossas casas nesse domingo essa reflexão. Aquilo que nos diz o catecismo: és cristão? Sim, sou cristão pela graça de Deus. Que viva a sua fé, que viva o cristianismo com verdade, com sinceridade, confiante na graça de Deus, com a certeza de que Deus dará a todos e cada um de nós as graças suficientes necessárias para que nós vivemos a nossa fé e um dia, por graça e misericórdia de Deus, alcançarmos a salvação de nossas almas. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé para juntos renovarmos a nossa fé católica.